Daí. Só que motivação, minha maior motivação é quando eu levanto. O Papai do Céu me dá mais uma oportunidade. Temos a oportunidade de fazer o que amamos, em um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. E num dos maiores estádios do mundo. Acho que não tem motivação melhor do que essa. O jogo vai ser difícil pra a gente sabe disso. O clima lá fora tá tenso, mas aqui dentro é tranquilidade. Um ritmo, quem comanda somos nós. Hoje o mando de campo é dele, mas a casa é nossa. Quem manda somos nós, Maracanã do Flamengo. Vamos mostrar isso dentro de campo. Não adianta só falar, a gente tem que mostrar lá dentro de campo. Hoje vai ser mais um dia que a gente vai fazer um jogo do c***. Vamos poder voltar para casa com a cabeça erguida e tranquilo. Oscar já tomou sua decisão de como vai seguir sua carreira a partir da janela de transferências do meio de ano. Será que são boas notícias para o Mengão queridão ou não? Gabriel teve seu julgamento adiado na Corte Arbitral do Esporte e o Super Mundial de Clubes pode ser adiado. O técnico Tite voltou a trabalhar com um grupo de jogadores na tarde desta quinta-feira. Tudo isso eu vou esmiuçar para vocês a partir de agora no nosso vídeo. Nação, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e se você já for inscrito, de nos recomendar para os seus amigos rubro-negros, suas amigas rubro-negras, para que a gente possa continuar crescendo e trazendo as notícias do Mengão queridão para você que está aí do outro lado. Aqueles 3 Cs que são bem rapidinhos, curtir, comentar e compartilhar. Curtir e comentar é mais rápido ainda. Comentar, você pode ficar tranquilo para fazer seu comentário, leve o tempo que levar, mas curtir e compartilhar é jogo rápido. E para se inscrever, você não paga absolutamente nada e dá vida longa para os nossos canais aqui na plataforma do YouTube, tá? Gabriel Barbosa está na Suíça, mas já vai voltar nessa sexta-feira sem saber a conclusão da sua situação. Isso porque o CAIS, a Corte Arbitral do Esporte, decidiu adiar o julgamento do Gabigol para mais para frente, lá para o meio do segundo semestre. Só que esse comunicado só foi feito ao atleta e aos seus advogados quando eles desembarcaram na Suíça. Porque enquanto eles saíam do Brasil e viajavam para a Suíça, a Associação Brasileira de Controle de Doping se sentiu prejudicada na questão do julgamento do atleta e solicitou ao CAS que desse tempo para que eles pudessem escolher o árbitro que vai participar do julgamento. Explico para vocês. Todo julgamento no CAS, ele é feito por 3 árbitros. Um árbitro escolhido pela defesa, no caso, Gabriel Barbosa, um árbitro escolhido pela acusação, no caso, a Associação Brasileira de Controle de Doping, e outro árbitro indicado pelo próprio CAIS, que seria o árbitro mais neutro dos 3. A Associação de Controle e a Associação Brasileira de Controle de Dopagem afirma para o CAIS que não teve tempo de indicar o seu árbitro, que por isso estaria prejudicada na sua explanação no julgamento. O CAIS aceitou e por isso vai remarcar a data do julgamento para o Gabriel. Isso ajuda o Gabriel, porque ele vai continuar jogando com a liminar que o permite entrar em campo. Então, quanto mais tempo demorar para acontecer o julgamento, mais tempo em campo o Gabriel tem, menos risco ele corre de ser punido. Eu duvido muito que o Gabriel será punido, porque se ele conseguiu a liminar para jogar, fatalmente ele vai conseguir se livrar dessa sem problemas nenhum. Portanto, o técnico Tite, que hoje treinou o elenco do Flamengo com 9 desfalques, a partir de sábado deve ter apenas 8 desfalques. Como eu falei para vocês, os desfalques são os 4 jogadores da seleção do Uruguai, Arrasca, Vinha, Nico e Varela, Eric Pulgar da seleção chilena, mais o Lohan, que está treinando com a seleção do Ramon Menezes, a seleção brasileira. Além deles, o Gabriel, que está na Suíça, e o Alan e o Ayrton Lucas, que estão lesionados. Léo Pereira retornou às atividades hoje no CT do Ninho do Urubu. Nação, Super Mundial de Clubes pode ser cancelado. Não essa edição que vai acontecer no ano que vem. Essa deve transcorrer numa boa. Mas as próximas edições podem não acontecer. Isso porque o Real Madrid botou a boca no trombone e disse ser totalmente contra a realização desse certame. Há cerca de um mês atrás, a FIFA já tinha se batido de frente com os sindicatos dos jogadores profissionais lá da Europa. Só que nessa, a entidade do futebol ganhou a briga com relação aos sindicatos de jogadores. Entretanto, agora, tem um forte candidato a cancelamento do Super Mundial, que é o clube mais pesado da Europa, que é o Real Madrid. O Real Madrid já está conversando com outros clubes para conseguir o apoio
para cancelar o Super Mundial de Clubes. É claro, o Real Madrid enxerga que há uma superlotação de datas para jogos, além de atingir aos atletas quando estão no seu período de férias. Fabrício, então por que o Real Madrid simplesmente não joga o Mundial de Clubes, abre mão de disputar o Mundial de Clubes? Primeiro, que cairia uma sanção da FIFA em cima do Real Madrid por não disputar o Mundial de Clubes. É uma coisa da FIFA, é uma obrigatoriedade dos clubes. Segundo, o Real Madrid ficaria 50 milhões menos rico do que os demais clubes que aceitassem jogar. Como eu já falei para vocês, a FIFA ainda não abriu como será o pacote de premiações. O certo, que ela já confirmou, é que cada clube só para estar no Super Mundial receberá 50 milhões de euros, o que é muito mais do que as premiações distribuídas na UEFA Champions League, para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Na primeira fase da Champions League, cada clube ganha 2,8 milhões de euros por vitória, 930 mil euros por empate. Então, se a equipe ganhasse todos os 6 jogos na fase de grupos, ela receberia 16,8 milhões de euros, bem menos do que os 50 milhões de euros que a FIFA está pagando agora, simplesmente para as pessoas, para os clubes irem lá participar. 16,8 se ganhar os 6 jogos da fase de grupos. 50 milhões só para ir lá. É muita grana. Estima-se que a FIFA vai distribuir em premiações no Super Mundial de Clubes cerca de 1,5 bilhão de euros. É muito mais grana do que ela distribui, por exemplo, durante a Champions League. Isso para um único time que pode chegar a ser campeão da competição europeia. Então, essa obrigatoriedade pelos regulamentos da FIFA e também a questão das premiações no Super Mundial de Clubes façam com que o Real Madrid não possa simplesmente desistir ele de jogar. Aliás, essa alta premiação é o que está chamando a atenção de vários clubes na Europa. Apesar de todo o poderio que o Real Madrid tem, ele vai ter muitas, imensas dificuldades de convencer as outras equipes a se juntar a ele. Mas alguns grandes clubes, principalmente aqueles que já viraram SAD lá na Europa, que é o correspondente da SAF aqui no Brasil, que tem os seus donos multimilionários, essas devem aderir rapidamente. E é uma pena, porque a gente curte muito essa situação do Super Mundial de Clubes. Ainda que a gente saiba que ficou muito mais difícil para um sul-americano vencer, vai ser o maior barato o Super Mundial de Clubes do ano que vem, mas pode ser o último Super Mundial que teremos, pelo menos nessa data e nesse formato. Agora, hipocrisia à parte, a UEFA, a partir de 2025, terá 36 e não 32 clubes na Champions League. Ou seja, lá eles aceitaram aumentar mais um grupo, mais 4 times. Mas para disputar com 32 times de vários países no mês de julho, aí não pode. Tá certo, Real Madrid? Bom, o que vocês acham sobre isso? Real Madrid está coberto de razão? Aquele momento é o momento dos jogadores descansarem, curtirem suas famílias, excesso de jogos pode prejudicar os espetáculos na Europa? Ou o Real Madrid está errado, está agindo como um riquinho mimado e deveria largar essa história para lá e deixar os clubes serem felizes? Coloque aí nos comentários. A opinião de vocês é simplesmente importantíssima e fundamental para o nosso canal, tá bom? Bom, bora falar então agora sobre o Oscar. O Oscar é um desejo antigo do Marcos Braz. O Marcos Braz já tentou a contratação do Oscar em algumas oportunidades. E em algumas vezes o Oscar ficou muito próximo de vir para o Mengão Queridão. Principalmente quando o Dorival Júnior era o treinador do Flamengo. A proximidade das famílias de Oscar e Dorival Júnior faziam com que o Oscar se animasse a vir para o Flamengo. O Oscar chegou até a vestir a camisa do Mengão Queridão, mas a coisa não funfou. Os chineses ficaram pé da vida por ele ter vestido o manto sagrado e acabaram proibindo ele até mesmo de ser emprestado por um período curto para o Flamengo. Agora, o Flamengo e o Internacional estavam de butuca, em cima. Chegaram até a conversar com os representantes do Oscar. Só falar para vocês que o representante do Oscar é o Giuliano Bertolucci. Giuliano Bertolucci é um dos melhores amigos do Marcos Braz. É quem coordena as contratações do Flamengo, diga-se de passagem. Se é jogador do Bertolucci, vai ser jogador do Mengão Queridão. Só se as datas não casarem. Como a data da liberação do contrato do Oscar com o clube chinês e a janela de transferências não casa, o Oscar já tomou sua decisão sobre onde vai jogar quando seu contrato terminar. O contrato do meia termina em novembro desse ano. Bom, Giuliano Bertolucci comunicou a Flamengo e Internacional, que eram os 2 clubes interessados no Oscar, que o Oscar não vai jogar nesse momento em nenhuma das 2 equipes. O Oscar, nesse momento, não deve voltar ao Brasil. A escolha do meia
é de jogar ou nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita. E ele vai estudar propostas desses dois nichos futebolísticos para decidir para onde ele vai. O empresário ainda comunicou aos clubes que quando o Oscar resolver retornar para o Brasil, vai ser para encerrar a carreira. E ele já escolheu aonde? Ou no São Paulo ou no Internacional de Porto Alegre. São os clubes que moram no coração dele. O Oscar foi revelado pelo São Paulo e depois de uma treta boa, jogou no Inter e rapidamente foi vendido para o Chelsea. A ideia do jogador é retornar ao Brasil para se divertir, para encerrar a carreira, para jogar nos clubes de coração dele, São Paulo ou Internacional. Tá! Que tapa na cara dos torcedores que ficam aí loucos pelo Oscar no Mengão, né? Dispensou, despachou o Mengão queridão bonitinho. Há quem diga nos bastidores que o Oscar só teve a intenção de vir para o Flamengo mesmo enquanto o Dorival estava aqui. E que o próprio Dorival pode ter desanimado o Oscar de vir para o Flamengo, porque as famílias são muito próximas e é público e notório que o Dorival não gostou da maneira como ele saiu do Flamengo em 2 das 3 passagens e 2 vezes com a atual diretoria. Então, dizem aí nos bastidores que o Dorival poderia ter feito a cabeça do Oscar para desistir de jogar no Flamengo. Com isso, é um jogador a menos que a gente tem para poder reforçar o elenco rubro-negro nessa janela, claro, se confirmar as informações que nós apuramos. Nação, o Flamengo está tendo muitas dificuldades em conseguir um lateral direito legal, bacana, de boa idade e de bom valor financeiro. Pensando em ajudar a equipe do Marcos Braz, lá no Central do Fla, nós gravamos um vídeo de top 10 de jogadores que cairiam como uma luva no Mengão Queridão na lateral direita, com valores acessíveis para o Flamengo. A lista ficou bem interessante e pelo que eu vi nos comentários, geral gostou demais. Então convido vocês para assistirem esse vídeo lá no nosso canal Central do Fla. Lá vocês terão todas as informações sobre esse top 10, a nossa tier list de laterais direitos que poderiam servir muito bem para o Flamengo. O Fabrício vai falar dos nomes de sempre, só para vocês terem uma ideia, o nome do Danilo não está lá. Então não são os jogadores de sempre, a gente cavucou mesmo para descobrir bons nomes para o Mengão Queridão poder tentar a contratação. Inclusive, um dos nomes que está lá, o Barinaga, está sendo extremamente cobiçado pela equipe do Palmeiras. E você não vai acreditar no valor e dos feitos desse jogador. Então corre lá no Central do Fla para você poder argumentar naquela hora que você encontrar com um dirigente rubro-negro na rua ou na hora que você estiver nas redes sociais, falar exatamente, Marcos Braz, não vem com essa não, patrão. Tem fulano, cicrano, beltrano que cabem no orçamento do Flamengo, que são bons jogadores, que já estiveram à prova, é só vocês irem lá e contratar. Ao invés disso, o Marcos Braz está procurando um lateral direito, que foi dispensado de um clube, de outro, está com mais de 32 anos, para poder vir para o Flamengo encerrar a carreira só porque está de graça. Aí complica. Se a gente for trazer só velharia de graça, é complicado. Se bem que tem muito jogador com mais idade que se cuidou, que se preservou, que pode ser muito útil para o Mengão Queridão. Mas isso é história para um outro vídeo. Se vocês forem lá no Central do Fla e gostarem do vídeo, coloquem lá nos comentários que é para eu fazer mais tier list, mais listas de jogadores que o Flamengo poderia movimentar nessa janela de transferência para vir para o clube. Tem ponta direita, tem meia, tem box to box de segundo homem de meio de campo, enfim. Se vocês gostarem, me falem que eu faço mais. Valeu? Nação, essas eram as últimas notícias que eu tinha para passar para vocês. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã, aqui mesmo, no Resenha Rubro Negra. Lembrando a vocês que nós todos os dias temos vídeos no Central do Fla e lives também lá no Central do Fla. As lives em dias semanais são geralmente às 13h40. Tamo juntos, obrigado por tudo. Não se esqueça de se inscrever, é de graça. Curtir, comentar e compartilhar. Recomendo o nosso canal para os seus amigos. Fiquem com Deus, eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras.